mas pela negativa. E dava um exemplo, por exemplo, do Hitler. Acha que ele foi inspirado também negativamente. Vamos tomar as duas coisas. Portanto, relativamente à primeira pergunta, que é uma pergunta da atualidade, relativamente ao empreendedorismo. O empreendedorismo transformou-se numa palavra quase como uma hiperatividade. É uma palavra que está difundida em todos os lugares e às vezes representando muito pouco. O que eu acredito é que o verdadeiro empreendedorismo, no sentido de criar melhores condições para o ser humano, será sempre uma manifestação inspirativa positiva. Sempre. Isto vai-se colar à resposta à sua segunda pergunta. Se existem coisas que são consideradas por alguns empreendedorismo e que na realidade sejam um atraso civilizacional ou um atraso ambiental para o nosso planeta, também existe. Aí considero de que existe obviamente uma inspiração, mas não uma inspiração daquelas que nós consideramos de alguma forma importantes para o avanço da humanidade. Porque existem sim, claro que sim, existem artistas que são veículos do mal, que são veículos das trevas, da ignorância. Obviamente que sim. Portanto, onde nós estamos situados mentalmente, aí estão situados também aqueles que nos assessoreiam. Seria de alguma forma idílico, utópico, dizermos que todos nós estamos sempre cercados de espíritos bons, porque nós temos sempre vibrações boas e pensamentos bons. Não é verdade. O que importa é que caminhemos mais nessa direção. O Eurípides Barçanufo, um dos grandes espíritas brasileiros, o apóstolo do Triângulo Mineiro, tinha uma frase que eu gosto particularmente. Ele dizia que todos nós somos obsedados de 15 minutos. Eu acho que ele é meiguinho, nós é que somos só 15 minutos. Mas imaginemos a seguinte situação. Estamos aqui, todos a conversar, com unidade de pensamentos, teoricamente pacificados, com o coração pleno, e agora vamos tirar o carro lá fora. Então o carro a travar o nosso. O nosso nível vibratório fica mais baixo do que um bico de jacaré anão. Portanto, o jacaré já é baixinho, o jacaré anão ainda é mais baixinho. Portanto, o teor vibratório que entretanto foi subido, vai para lá abaixo outra vez. Okay? E depois o esforço para voltarmos a um nível vibratório superior é outra vez de monta. Portanto, é frequente nessas situações nós sermos veículos inspirados por espíritos malfazejos. Sim, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas existem mais e são mais poderosos os do bem. Simplesmente eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Os do mal não respeitam. E por isso às vezes parecem mais presentes. Espero ter respondido à sua pergunta. Mas a inspiração e a criatividade estão sempre associadas à mediunidade. Vamos dar uma resposta primeiro canónica. Como todos somos médiuns, obviamente todos nós temos a possibilidade de sentir a influência dos espíritos, sempre estará ligado. Agora, relativamente à mediunidade ostensiva, que penso que seja essa a pergunta que está a fazer. Não necessariamente, porque aquela resposta do livro dos Espíritos que há bocadinho invoquei, também nos diz alguma coisa a esse respeito. Nem sempre o homem vai buscar as ideias aos espíritos. Às vezes saem da sua própria ideia, da sua própria autoria. O que não impede a coisa, porque ao fim e ao cabo ele também é espírito, não é? E essa visão já foi criada no passado. Portanto, é mesmo um espírito a ter essa atividade. Agora, se precisa sempre da ligação à espiritualidade para que isso ocorra, não. E também não existe a necessidade sempre de que o espírito permaneça em conexão com o indivíduo inspirado ou com personalidade criativa para a conclusão de algo. Às vezes ele dá só o início, é só o leitmotiv. O espírito surge, dá a ideia e depois, sabendo que aquele indivíduo tem capacidade para prolongar, passa a existir um esforço apenas anímico, já não mediúnico. Portanto, isso também pode acontecer. Às vezes é só um empurrãozinho que eles dão e nós avançamos a partir daí. E como no Espiritismo, a seguir à palavra amor, aquilo que mais nós utilizamos é a palavra depende, aqui voltaremos a utilizar. Depende sempre. Não há dois casos iguais. Depende sempre. Uma coisa nós podemos ter a certeza, de uma forma ou de outra, nenhuma criação é exclusivamente nossa. Exclusivamente nossa. Por isso é que em todos os livros, no início há dedicatórias, há agradecimentos. Nós devemos sempre a alguém parte daquilo que fazemos. Sempre. E aqui um esclarecimento também que o medo é um grande entrave para o desenvolvimento da mediunidade, ou não? O medo é um grande entrave para tudo. Para tudo. É, mas isto só porque para os médiuns que estão no estudo e tudo, portanto, o medo é um grande entrave para o desenvolvimento nos vários aspectos. Totalmente. Da mediunidade. Porque o medo, para já, é paralisante. É uma das características mais marcantes do medo, mesmo em termos
psicobiologia é que o medo, de alguma forma, nos inibe de agir. Portanto, nos afasta da possibilidade de praticarmos uma coisa nova, uma coisa que, de alguma forma, nos possa até servir de momento evolutivo para nós. A não capacidade de nos entregarmos, a não capacidade de confiar naqueles que estão à nossa volta, e na mediunidade há sempre gente à nossa volta que nos quer bem, que nos protege, será sempre um inibidor para que esse processo tenha continuidade. Portanto, frequentemente nas nossas preces o que nós mais pedimos é a confiança. É a coragem para sabermos que naqueles momentos nós não estamos sozinhos, que nos entreguemos, porque estamos sob a tutela de quem sabe mais do que nós e que nos protege, sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, o medo nunca é bom para coisa alguma. Okay? É bom apenas na vertente biológica para evitarmos os perigos. Na vertente mais social, na vertente mais psicológica, é um embaraço muito grande. Muito grande. Ok? Ok? Na sua visão, o que é que serve a mediunidade numa pessoa que não tem possibilidades de exercer? Porque há muita gente que nunca chega ao centro espírita, nem nunca prefere. A minha avó pula-me bruxa, os meus pais são bruxas, são bruxa. Já só ouvi tudo aqui. Não, eu estou a dizer que eles não têm Não, possibilidade. Os que chegam ao centro espírita, tudo bem, mas há claro. outros que nunca chegam. Não é só utilizado no centro espírita. Pois. Mas é por isso mesmo que ela Por precisa. isso mesmo é que eu estou a perguntar. Então, há mediunidades muito fáceis, mas há outras. Como é que a pessoa vai saber? Isso tem que ter. É uma prova. Eu não conheço nenhuma situação onde a mediunidade não tenha possibilidades de expressão. A mediunidade, quando surge, e nós vimos numa programação, não surge por acaso. Portanto, existe sempre uma possibilidade de nós utilizarmos a nossa mediunidade para alguma coisa. E vendo as coisas desta forma, muito antes do Espiritismo surgir, já a mediunidade era palco de muitos trabalhos. Muita gente distanciada do Espiritismo faz trabalho através da mediunidade e não só. Permite-se tomar melhores decisões na sua vida graças a essa mesma mediunidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, o livro acaba com um texto espetacular, em que diz: mais do que médiuns de psicografia, psicofonia, psicopictografia, nós precisamos de médiuns do bom senso, do amor, da caridade, da tolerância. Se, perante aqueles que lhe chamam bruxa, conseguir demonstrar que efetivamente tem amor suficiente para preocupar-se, para cuidar, para pedir aos amigos espirituais por essas mesmas pessoas, está a dar uma resposta só possível, efetivamente, porque tem a noção de que a sua mediunidade é um instrumento de ajuda. Portanto, alegre-se quando lhe chamam bruxa. Antigamente queimavam, não é? Alegre-se quando lhe chamam dessa forma, porque efetivamente a única coisa que estão a dizer é que não compreendem essa expressão. Mas se demonstrar todos os dias que está a melhorar, pode ter a certeza que eles vão interessar-se por si. Aqueles que não conhecem o centro espírita vão ter que orientar-se, não é? Sim, antes de mais nada é precisamente necessário nós pensarmos em quem nós somos. Não é? Se compreendermos quem nós somos, se nós compreendermos que não estamos aqui por acaso, se nós compreendermos que não estamos numa vida arbitrária, que temos quem nos ama e esteja perto de nós, nós começamos a centrar-nos. E se começamos a centrar-nos, começamos a buscar melhores caminhos. E se começarmos a buscar melhores caminhos, nós vamos encontrar o interesse por essas características que nos surgem e que às vezes os outros não compreendem, mesmo dentro da nossa família não compreendem, mas que começam a compreender a partir do momento em que todos os dias nós estamos diferentes para melhor. Acreditem, não é uma experiência só vossa, é uma experiência de todos nós. Todos nós já passámos por isso. Todos nós já pensámos que estávamos doidos, todos nós já pensámos que éramos bruxos, todos nós já bebemos garrafas de whisky para atordoar as visões que tínhamos. Tudo isso é muito natural, vocês não estão sozinhos. Isto ocorre, isto acontece. O que nos faz levantar é precisamente essa certeza de que nós nascemos com um propósito. E esse propósito vai nos levar essencialmente para esse estudo e a partir daí a mediunidade deixa de ser assustadora, deixa de ser um incómodo e passa a ser uma coisa muito positiva. Na minha profissão, por vezes, é a mediunidade que me ajuda, por vezes, a perceber aquele bocadinho para dar a volta e para ajudar alguém. Ou às vezes até para me ajudar a mim próprio, não é? Portanto, não tenhamos medo dela, vamos compreendê-la, vamos aceitá-la, vamos perceber que é uma coisa muito bonita, mesmo muito bonita. Ok? Não deve assustar ninguém. Vamos então.
Vamos marcar o nosso encontro então para amanhã.